Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartão doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas pro ataque da rodada 23. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Cartologia. Nossa meta é te inspirar com as melhores análises diferenciadas para você fugir do achismo dessas médias loucas que só atrapalham no aplicativo. Para você que já é cartológico carteirinha, já sabe o esquema, curte, comenta aí quem são os atacantes que está pensando. O ataque que essa rodada tem muitas peças boas. A gente já gosta de falar desde já quais vão ser as nossas dicas seguras. Compondo o nosso lineup vai ser Marinho, Claudinho e Cano, três jogadores que estão numa fase espetacular. O Cano, eu acho que desses três é o que está na melhor fase, mas eu tenho um histórico muito bom, tanto pro Marinho quanto pro Claudinho. Confere a gente no nosso Insta, no @cartologiafc, e confere a gente no nosso Telegram também, que a gente vai divulgar tudo 100% grátis aí. Antes da gente falar de mais nomes, vamos tentar olhar o nosso mapa do confronto pra gente tentar sentir um cheiro de quais são os lugares que a gente pode e não pode ir. Como funciona o mapa do confronto? Quanto mais pra direita tá um time, maior a oportunidade cedida pelo adversário, quanto mais pro alto tá um time, maior a oportunidade executada. Tanto é verdade isso que, se você olhar, Fortaleza fez gol de atacante jogando contra o glorioso Goiás aí. Quem dera se a gente pudesse ter escalado, mas não pudemos. Depois a gente vai estar vindo com Santos e Vasco, e tem, eu acho que, os outros melhores confrontos. Grêmio e Atlético Mineiro, apesar de estar na Zona Verde, que é uma posição boa e confronto favorável, não vão estar contando para essa rodada. Gostaríamos muito de poder acessar o Palmeiras. Tem uma oportunidade bizarra ao Palmeiras. Vai ser um dos radares mais bonitos que você pode ver aí no canal. Mas o único cara que tá provável até agora é o Rony. E eu não consigo escalar o Rony. Patinhas, ele mandou bem na Libertadores. Eu não consigo escalar o Rony. Eu acho que ele é um dos piores jogadores que já atuaram pelo Palmeiras Futebol Clube. Absurdo. E ele no Cartola tem sido pior ainda. Então, muito difícil recomendar ele. Cara, com certeza a gente vai estar acessando algumas peças aqui do São Paulo, pelo momento de São Paulo. Mas o confronto é muito complicado. Por isso que não vai ser uma das nossas dicas seguras aí. Tranquilo? Então, chega de papo, vamos falar de quem a gente está pensando aqui pro canal. Primeiro, a gente vai simplesmente passar bem rapidamente do porquê o óbvio Marinho, e talvez a gente vai usar ele só para ilustrar aqui as métricas que a gente usa no canal. Na tabela da direita, a gente mostra quem foram os melhores pontuadores atuando contra o Sport como visitante. Você vai ver, cara, o Sport como visitante cede muito ponto para atacante. Pedro 18, Claudinho 8, Keno 6.5 sem gol e cartão amarelo. E do outro lado a gente vê quem são os melhores atacantes do Santos contra o mandante. E aqui você vai ter uma soberania do Marinho. O único que não foi o Lucas Braga, que foi quando o Marinho não jogou. O fato é, cara, o Marinho, a média dele em casa é simplesmente absurda. O cara tá em todo lugar do campo e age muito bem sempre. Média recente executada do Santos está em 2.6, que não é uma das melhores médias dele, mas a média geral mostra o potencial do Santos aí. O nosso radar, cara, como que funciona? A gente coloca aqui o potencial de execução e o potencial cedido. Patinhas, tangibiliza melhor isso daí para mim. Se você olhar, vamos pegar aqui desarme. Se você olhar a ponta do polígono azul, que é o ponto de vista executado do Santos, se olhar aqui a legenda, vai estar em torno de 15%. Significa que o ataque do Santos executa 15% mais desarmes do que a média do campeonato. Se você olhar uma ponta laranja, do ponto de vista cedido, você vai ver que o Sport cede 150% mais assistências do que a média do campeonato. Por isso, quando a gente tem um time que executa acima da média e outro time que cede acima da média, a gente fala que o radar fica verde, que é o melhor match possível. E aqui é um dos radares mais gloriosos que a gente já viu aqui. Gol, assistência, desarme e finalização, tudo verde, o que representa que você quer aquele atacante que está em todo lugar do campo. O Santos, ele recebe mais falta do que a média do campeonato, apesar do Sport aí que está executando abaixo da média do campeonato, mas cede também muita finalização para fora. Tendo dito isso, é o menino Marinho, o menino soberano. O que acontece aqui? A gente compara a média dele, que está em preto, e a gente compara com dois grandes thresholds, dois grandes limites. Primeiro é as médias dos atacantes do campeonato, que é essa linha vermelha, com certeza ele está acima. Depois a linha verde é os top 30 atacantes do campeonato, e ele novamente está acima. Geralmente no canal, quando o cara está na zona verde, a gente fala que ele está no Olimpo da posição dele. Fato é que, apesar de você falar que desde a rodada 20 para cá ele está em queda, ainda assim é uma queda muito boa. Quem me dera ter essa queda aí. Fato é que ele está na média jogando em casa, um gol por jogo, que é uma média absurda. Se tem na média um gol por jogo em casa é absurdo, é quase os números do Brenner recentes, só que o cara tem isso no campeonato inteiro. Ele recebe quase 5 faltas por jogo, que garante uma segurança muito forte, e tem uma excelente média de assistências, que é um dos principais pontos que o Atlético, que o Sport acaba cedendo aqui. O que me deixa um pouco bolado nele, que ele também tem as piores médias negativas. Então ele tem errado mais fácil do que a média, tem cometido mais faltas, tomando mais cartão amarelo. Acontece que ele faz tanta coisa acima da média que isso acaba se balanceando. Então, inclusive, falta que ele comete mais, ele recebe muito mais do que ele cede. Então, a diferença fica positiva. Vamos dar uma acelerada aí e vamos falar do nosso menino, que faz gol brincando.
Piada bosta. Fato é, cara, que se você olhar o passado recente, Ceará tem sido uma mãe para atacantes aí também. Luiz Henrique fazendo 8.5, Matheus Babi 9.3, Luiz Fernando 10.3. Ou seja, muita oportunidade aí para atacantes adversários. Depois você vai ter do lado de vista do Vasco, que está numa fase não muito boa, e você pudesse até pensar em outros caras, mas o Cano vem de jogos muito bons. Apesar de o último jogo não ter sido em casa, fez gol pelo Campeonato Brasileiro, fez gol pela Copa Sul-Americana no meio da rodada, no meio da semana. Por isso, está numa fase muito boa e o cara tem um faro de gol muito forte. Se você pensar aqui nas oportunidades do Ceará, é principalmente gol e assistência, no Vasco que hoje não tem executado muita coisa. Mas o potencial, novamente, cedido, é muito grande para 4 grandes scouts, por isso a gente vai estar colocando o nosso menino Cristiano Ronaldo. Ele hoje está na zona superior, ele está no Olimpo da posição, está acima dos top 30 atacantes do campeonato, está numa média de 1 gol a cada 2 jogos, que é uma excelente média também, e acima da média em finalizações de geral. Claro que não é um cara que recebe mais falta nem faz desarme, mas ele é o cara que você vai pensar o faro do gol ali. Depois a gente vai estar pensando no nosso glorioso Bragantino. Se você pensar o Fluminense, ele tem cedido pontuações boas, o Léo Chu 6, Marinho 7.7, Gilberto 4.1, não pontuações estelares, mas pontuações consistentes para atacantes adversários. E o Claudinho, que vira super saiyajin jogando fora de casa, já fez 11, 14, 7.6, tá numa fase muito boa o menino Claudinho, até pela lesão do Alejandro, que não volta a jogar há muito tempo. Tá numa média recente executada acima da média normal dele, o que mostra uma boa fase aí. Do ponto de vista do radar, a gente tem oportunidade para finalização para fora e cedido do ponto de desarme e falta sofrida, que é algo que o Claudinho se destaca muito também. E eu tenho executado muito gol e finalização defendida acima da média do campeonato. Talvez a assistência seja o que a gente não vai estar ouvindo aí. Hoje ele está no top 30 da posição, ou seja, está no Olimpo dele, fazendo um gol a cada 2 jogos como visitante, que é uma média excelente, especialmente do ponto de vista de visitantes. Tá fazendo muito desarme, que é bom, dá aquela tranquilidade, que é um pouco do que a gente vê no Luciano também, e acima da média em todos os outros quesitos positivos. Tem errado muito mais fácil do que eu gostaria, chegando quase no nível Reinaldão aí, mas ainda assim, o que ele comete de falta, ele balanceia no que ele sofre. Depois, eu vou estar trazendo um nome do Atlético Goianiense, para quem nem sabia que o Atlético Goianiense tem ataque. Tem sim, tem um nome que tá trazendo muita alegria. Fato é, cara, que os últimos jogos do Inter tá complicado. O abelismo infectou o nosso glorioso Colorado aí. Marquinhos com 9.9, Davó fazendo 9.2 aí nos últimos jogos. Média recente cedida muito maior do que a média normal. Se a gente olhar o Atlético Goianiense, tem um nome se destacando, que é o glorioso Zé Roberto. Tanto ele quanto o Chico, eu fiquei muito na dúvida de qual colocar aqui, mas as médias do Zé Roberto acabaram se destacando, por isso eu vou nele. Mas o Chico também, excelente nome. Numa rodada que só pudesse escalar esses dois, colocaria esses dois. Patinhas, não fez sentido, eu sei. Do ponto de vista do radar, oportunidades em finalizações muito forte e gol. É um time que tem tomado muito gol, que é o Internacional, apesar do meu glorioso Atlético Goianiense não estar executando tanto assim. Se a gente olhar o Zé Roberto, full ascensão, olha aqui, ó. Subindo, foguete, praticamente, hashtag SpaceX, e hoje está com uma das melhores médias do campeonato de finalização e faltas sofridas, tomando 3 faltas, quase 2 finalizações por todo o jogo e fazendo um gol a cada 4 jogos. É um nome mais diferenciado, mas é um nome que tem muita oportunidade de um Inter aí que está desolado, está tendo muita dificuldade em parar a equipe adversária dele. Erra bem poucos passes, por isso está aí uma das suas oportunidades. Depois a gente vai estar falando do glorioso São Paulo. Espera só, dá um pausa. Voltamos! Vamos ver. Caralho, será que ficou legal isso daí? Pô, a bateria tava acabando, tive que sair correndo pra pegar. Cara, como que tá o Bahia nas últimas rodadas? Teve o Savarino fazendo muito ponto? Teve o Savarino fazendo muito ponto. Mas, em geral, cara, você vai ver mais desgraça do que boa coisa acontecendo aqui. Thales Magno 1,5, Janderson 3,2, Rony 1,7, Robson 4,8, Davi Araújo 2,8. Oscila entre mitadas e mandar a mão. Só que o momento do São Paulo é absurdo, especialmente quando a gente fala do nosso glorioso menino Luciano, que tem se destacado jogando fora de casa. Já fez 7.9, 7.3, recentemente fazendo 15.5 aí. Tem jogado muito bem. Acho que você pode ficar na dúvida entre ele e o Brenner, mas só até que jogando fora de casa, quem se destaca mais é o Luciano. Talvez o Brenner seja mais caseiro aí, dados do Cartola, né? Fato é que a média recente executada de São Paulo tem 4,88, acima da média normal, e o Bahia tem cedido mais do que ele cede em geral. Por isso, a gente vai tentar acessar o nosso glorioso tricolor paulista. Se você olhar o radar, a gente tem oportunidades, principalmente em finalização para fora. Daí você vai ver um tanto de vermelho, que é o que eu te falei. Complicado. Não é um confronto que a gente está indo tanto pelo lado do que é cedido, mas é muito pelo lado da fase do São Paulo aí.
por isso que a gente vai olhar mais para esse lado do radar do que para o lado de cima. Se a gente olhar o nosso menino Luciano, tá na média de 1 gol a cada 2 jogos fora de casa, hoje está no Olimpo da posição dele, um cara que desarma muito, que dá sempre aqueles pontinhos tranquilos, e já é um garçomzinho aqui, quase fazendo um desarme a cada 10 jogos, uma assistência a cada 10 jogos na média aí. Tem sofrido bastante falta, mas tem cometido mais do que ele tem sofrido. Por isso que ele ainda está com net negativo, net, né, tem um lucro negativo aí. E hoje ele tem tomado mais cartões errados mais fácil do que a média. Por isso, pela dificuldade do confronto e pelas maiores dificuldades de execução, a gente vai não estar colocando ele como uma dica segura, apesar do momento de São Paulo ser um dos melhores momentos do campeonato aí. Fez gol no meio da semana e tudo mais. No meio da semana não fez gol na semana passada, no meio da semana quem fez foi o zagueiro. Mas, ainda assim, é difícil você não estar pensando numa peça São Paulina. Eu acho que você foi uma delas, a melhor é o nosso glorioso Luciano. Do mesmo lado, eu vou estar tentando acessar uma peça do Bahia. Porque o fato é, cara, São Paulo tomou gol em todos os jogos, nos últimos 9 jogos. Só não tomou gol naquele jogo contra o Flamengo, porque o Vitinho chutou uma bola que hoje está na órbita terrestre. Mas o fato é, cara, que o São Paulo tem eternizado muitos atacantes. Olha isso daqui. Robson 9.8, Vitinho 7.4, Wellington Paulista 9.8. Tem muita oportunidade para atacantes adversários, cara. São Paulo toma muito gol, não tem como. Faz parte do estilo de jogo escroto dele, mas toma muito gol. E se a gente olhar, tem um nome aqui que se destaca, mas até o momento que eu tô gravando isso daqui, ele não é garantia de ser titular. Por isso ele vai ser usado. Porque se ele você colocar, talvez ele entre só no segundo tempo para tentar salvar, e é o menino Gilberto. Se você olhar o Gilberto, cara, em casa, 5.9, 15.6, 2.9, e esse último 2.9 foi jogando 10 minutos de jogo quase. O cara chegou e já fez quase 3 pontos aí. É uma máquina de fazer pontos, só que o Mano Menezes, por algum problema, ele acaba colocando ele sempre no banco. Não sei se alguém souber, manda aí nos comentários. Acho que o Gilberto tá com falhas, tá muito velho, não tá conseguindo jogar. Não entendo exatamente porque que ele não começa jogando. Fato é que o São Paulo tem cedido mais do que a média global e o Bahia tem executado mais do que a média global. Esse radar aqui é o que mais define. Olha aqui o São Paulo. Oportunidades em assistência, desarme e falta sofrida e muito em gols. O São Paulo hoje cede quase 20% mais gols do que a média do campeonato. E o Bahia hoje, por atacante, executa mais de 100% do que a média do campeonato. Então, assim, é um match muito forte. Eu não vou aqui me iludir que o São Paulo não vai tomar o gol. Vai tomar com certeza. O nosso menino Gilberto hoje está com uma média de gols abaixo do que a gente viu. A gente estava sempre falando de um gol a cada 2 jogos. Sei o que aqui a gente está falando de um gol a cada 4 jogos. Mas ainda assim é um cara acima da média, muito acima da média, em finalização defendida e finalização para fora, assim, aquele faro de gol. Hoje está numa zona intermediária, mas novamente eu acho que ele tem um jogo bem provável dele conseguir aumentar essa média de gols. Você pode estar pensando, Patinhas, e o Elber? Se a gente não poderia estar falando do Elber aqui? Cara, as médias do Elber são muito ruins. Inclusive, ele tá na zona inferior hoje aqui. Por isso a gente acabou tentando acessar uma peça que, apesar de não ter uma titularidade garantida, tem uma excelente oportunidade aí no confronto contra o São Paulo. Fato é que, pra gente resumir como vai ficar o nosso lineup, vai ser Marinho, Claudinho e Cano. Acho que com certeza, inclusive, vai ser a nossa escalação final do Cartologia. Se tu tiver mais da ousadia e alegria, tentando aquela liga de tiro curto, tentando se diferenciar, Luciano e Zé Roberto. Se tu tiver confiante, mesmo que o Mano talvez coloque o menino, Gilberto tem uma das maiores oportunidades de gols aí dessa rodada. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, curte, comente, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos pra gente crescer cada vez mais. E como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!